Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor, dar um bem-vindo à nossa sala do banquete para uma palavra que eu irei trazer para todos nós a respeito da grandiosa obra de Deus. Mas antes eu quero lembrar do nosso propósito, a nossa Bíblia. Eu agradeço aos novos inscritos. Se você não é inscrito ainda, você pode se inscrever, compartilhar, deixar o seu like nesse simples canal que tem o objetivo de anunciar a palavra de Deus. E a nossa Bíblia de Estudo Pentecostal já está prestes a ser sorteada, falta poucos inscritos, e eu creio que você vai entrar neste hall de inscritos desta sala. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos para a glória do nome santo do Senhor. Eu quero falar um pouco hoje a respeito de milagres, testemunhos. A Igreja de Cristo, ela sobreviveu através de milagres. Esta igreja que muitos usufruem dela hoje, até como um meio comercial, como um meio político, como momentos de diversões. Ela passou por problemas difíceis, pelas catacumbas de Roma, pelos porões imundos da sociedade, mas ela sobreviveu através de milagres. E os milagres que foram exercidos, ou seja, executados na Igreja do Senhor, em várias denominações, foi através do Espírito Santo de Deus. Para muitos, os milagres cessaram, mas para aqueles que creem, eles continuam em evidência. A qualquer momento, o milagre pode chegar em sua casa. Então, abrindo um espaço na sala do banquete, eu quero falar hoje um testemunho. Eu não vou citar o nome das pessoas, da família, da igreja, da cidade, por questões de ética e segurança, que hoje a gente não pode citar nome de ninguém, porque já dá processo, multas, e o intuito meu não é um elevo pessoal, mas é o nome santo e glorioso do Senhor Jesus, que é o nosso objetivo de trazer esta palavra. A palavra de Deus, que ela é viva, eficaz e inalterável. Se eu fosse escrever um livro, uma apostilha, eu colocaria o tema deste testemunho era Jesus está em minha casa. Uma confirmação. Então eu quero contar um testemunho verídico, como já falei, não vou citar o nome das pessoas, nem da igreja, nem do pastor. Em uma certa cidade, uma irmã crente fiel, aquela irmã de oração, ela passava por uma avenida vazia, entre duas ruas, deserta. Era muito cedo ainda. Segundo a própria irmã, era umas 4 horas da manhã, quando ela ia em direção à igreja para a oração matutina, que começava mais ou menos de 4 da manhã até às 7h30, 8 horas. E ela ia apressadamente naquela avenida deserta, preocupada chegando na igreja. E ela foi abordada por um assaltante. Ela, sem esperar, o assaltante chegou e atravessou na frente dela e fez a seguinte pergunta: a senhora vai para onde essa hora? Aí então ela disse: vou para a igreja falar com Jesus. Veja bem. Aí ele perguntou: ele vai estar lá? Ela disse: com certeza, ele vai estar lá. Então, ele perguntou mais uma vez: a senhora leva alguma coisa, alguma joia ou dinheiro aí? Pois é um assalto, senhora. Ela disse: eu não tenho dinheiro, porém levo 2 joias de grandes valores. O assaltante disse: então passa tudo logo e dá um fora daqui, senão eu te mato. Aí imediatamente a irmã, bem calma, estendeu as 2 mãos
e lhe entregou uma Bíblia e uma harpa cristã. O assaltante recebeu a Bíblia e a harpa, abrindo-as, e verificou que não havia nada dentro de ambas. Ele rasgou, jogou no chão e disse para a irmã: some daqui logo, senão eu vou te matar. Ela, calma e tranquila, disse: olha, meu senhor, eu vou contar tudo para Jesus, o que o senhor fez com a palavra dele e o meu inário. Deu meia volta e foi para a igreja. Chegando na igreja, os irmãos já estavam em oração, ela não falou nada para ninguém, só para Jesus, como ela havia prometido àquele homem. Quando terminou a oração, às 8 horas da manhã, ela retornando para casa, já era mais ou menos às 8h30 da manhã, quando ela se deparou com a grande multidão no mesmo local onde ela havia sido assaltada. Então ela se aproximou e percebeu que havia alguém caído no chão e ensanguentado, gemendo. E ela ficou um pouco curiosa. E ela se aproximou e perguntou o que aconteceu. E aí eles disseram: olha, aquele homem foi assaltar uma moça que passava por aqui e foi surpreendido por populares e foi espancado violentamente. Então ela se aproximou para verificar se era o mesmo que a tinha assaltado, se era o mesmo que a tinha rasgado a Bíblia e a harpa dela. E para a surpresa dela, o homem a reconheceu e imediatamente ele fez a pergunta: a igreja ainda está aberta, senhora? Ela disse: não, meu senhor. Ele, apavorado, lhe fez outra pergunta: a senhora falou de mim para Jesus? E ela disse: sim, falei. Aí ele continuou com outra pergunta: a senhora falou para ele que eu rasguei os seus livros? Ela disse: não. Pedi para ele te guardar e não deixar que ninguém te mate, para que o senhor pudesse se encontrar com ele algum dia. Aí ele repetiu a pergunta que havia feito antes: a igreja ainda está aberta, senhora? Ela disse: não, meu senhor. E o homem ensanguentado lá. Aí ele gritou: onde vou encontrar Jesus se a igreja está fechada, minha senhora? Ela calmamente olhou nos olhos dele e respondeu: vamos comigo? Jesus está em minha casa. Ele se esforçou para se levantar, mas tinha as duas pernas quebradas e as suas duas mãos, aqui o carpo e o metacarpo quebrado, de tanta pancada que ele levou. Então ela pediu ajuda aos populares que estavam ao seu redor para que conduzisse ele até a sua casa. Então pegaram ele, colocaram num carrinho de mão e levaram até a casa daquela mulher. Chegando lá, na casa, não havia médico, não havia enfermeiro nem ortopedista. E aquele homem moribundo, olhando ao redor, falou para ela: me leva aonde Jesus está? Aqui não é a sua casa? Ela disse: sim, espere um pouco. A sua esposa acabara de chegar do emprego de vigilante, que trabalhava no horário noturno. Ela pediu que ele fosse chamar o pastor da igreja. E quando o pastor retornou, encontrou um verdadeiro culto pentecostal. A irmã e os seus 2 filhos glorificando a Deus, e o homem calmo, sorrindo, e o povo sem entender nada. O homem que estava moribundo, todo quebrado, estava sorrindo. Aí o pastor chegou, cumprimentou a todos. A irmã fez a apresentação, o pastor era muito conhecido. Ele, como o correto, leu a palavra, fez o convite e ninguém aceitou a Jesus. Então o pastor disse: vamos logo levar esse homem ao hospital, ao médico, para engessar suas mãos, as suas pernas, porque me falaram que ele está quebrado, não anda. Aí naquele momento aquele homem deu um salto, chorando e dizendo: eu não estou sentindo nada. Aí olharam para ele e disse: olha, eu não sei se era um médico ou enfermeiro. Eu sei que ele estava todo vestido de branco, de médico, e cuidou de mim enquanto vocês cantavam e oravam. Aí naquele instante, verificando que aquele homem estava sarado, incrível, as pernas que estavam quebradas estavam no seu local.
As mãos que estavam quebradas estavam no local, apenas estava sujo de sangue. E quem estava presente, na hora que todo mundo verificou que tinha visto o acontecido, todos começaram a chorar e se renderam aos pés de Jesus, aceitando como seu Salvador. E aquela alegria foi tremenda, tomou conta daquele ambiente. E em meio àquela alegria, uma irmã da própria igreja perguntou à dona da casa: eu não falto nenhum culto na minha igreja. E por incrível que pareça, eu sou mais antiga do que a senhora. Porque isso nunca aconteceu em minha casa, irmã. A irmã, com um sorriso no rosto, disse: e aos cultos todos os dias, minha irmã, é de suma importância, reconheço e sei disso. Mas o segredo não é apenas ir para a igreja, mas é ter Jesus na nossa casa. O temor caiu sobre todos e Deus foi glorificado. E agora eu te faço uma pergunta: Jesus está na sua casa? Se Ele estiver na sua casa, não falta nada. Se Ele estiver na sua casa, pode vir a tempestade, mas Ele acalma. Pode vir a enfermidade, mas Ele cura. Pode vir a tristeza, mas Ele traz alegria. Pode faltar o pão, mas Ele é o provedor. Ele é o nosso guardador. Que nós possamos dizer, como disse aquela irmã: Jesus está em minha casa. Que Deus abençoe você. Guarda Ele, deixa Ele na sua casa, porque o milagre acontece. Aquilo que você está esperando, só Ele é quem pode fazer. Que Deus abençoe. Até a próxima. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever, porque está aqui a nossa Bíblia, que fala deste Jesus que está em nossa casa. Amém.